Olá, peraí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu convidar o Caio aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, aqui. Será que foi? Foi? Oi, calma. Ai. Ah, ótimo. Espera aí, tá gritando muito. Boa noite, tudo bem? Show, tá me vendo agora? Tô, Ouvindo? tá normal agora. Show, show. Boa noite, gente. Olha só, quem tem amigo nessa vida, tem tudo que tem amigo e família, olha só quanta gente aqui com a gente. É verdade, tá um Gente, pouco baixo o seu áudio pra mim. Eu tô escutando, mas tá um pouco baixo. Não sei eu se vou é trocar um. o fone. Eu vou trocar o fone, porque às vezes esse fone aqui que eu tô usando, ele é maravilhoso para algumas Ah, coisas, não, mas ele tá bom. Eu só aumentei. O meu celular tava baixo. Eu aumentei aqui. Tá bom. deixa eu ver aqui. Ih, eu vou ter que Tá ligar bom esse já. notebook aqui. Tá bom, não, tá Gente, bom. Pra mim, problemas pra mim tá bom técnicos, já. tudo vai se resolver. Vamos conversar daqui a pouco. Peraí que eu vou só. Não, sempre tem um probleminha técnico no começo. O Agora, problema é que ó, você no final tem que compartilhar no seu IGTV, tá? Quando terminar. Aliás, você aperta aí onde está escrito ao vivo, rosa, ah, para ah, você controlar o tempo, porque eu não posso tá fazer, só bom, quem começou. tá Tá aí bom. rodando o tempo? Então, Caio, vamos lá, vamos começar. Vamos, para quem não sabe, meu nome é Caio, eu sou pedagogo e eu estou fazendo uma série de entrevistas diárias e eu convidei a Fernanda, então se apresenta aí, Fernanda. Eu convidei a Fernanda. Olha, eu fui convidada não só pelo Caio, fui convidada pelo Gui também. Estou lisonjeada. Sim, Para vem quem cá, não. Guigui, dá oi aqui. Oi, Gui. Guigui tá Oi. jogando aqui, entretido. Deixa eu ver Então, Bandido gente, para Kazooie quem não me 2. conhece, eu me chamo... Oi? Tá Tá jogando jogando? Gui tá Banjo-Kazooie jogando? 2. Ah! Ah, sim. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Provavelmente vocês que estão aqui no meu perfil são os meus amigos. Então, ó, gratidão. Eu sou pedagoga pela Unirio, sou especialista em gestão empresarial, especialista em práticas de educação básica e agora mestrando em práticas de educação básica. Eu conheci o Caio na época que a gente fazia no Rio. Caio fez o Rio junto comigo. E lá a gente se conheceu porque ele era meu veterano. Eu entrei depois dele na faculdade. E eu lembro muito de você, Caio, na disciplina de currículo. Você foi monitor de currículo, não foi? É, eu era monitor de currículo, quando vocês, a turma de vocês fizeram, né? Quando você currículo, quando a gente estava Voltou. ainda. E voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Uhum. Show. E eu conheci você na época de currículo e estou aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre educação na quarentena, sobre os desafios que a gente está enfrentando, todos nós que estamos na sala de aula, os que não estamos também, mas trabalhamos com educação. E é isso aí. Vamos junto. Você está trabalhando na quarentena? Então, mais ou menos, né? Porque atualmente eu trabalho na prefeitura de Niterói e na prefeitura de Maricá como professora do primeiro segmento. Só que a prefeitura de Você é de Niterói, duas redes, Maricá e Niterói. eu sou de Maricá e de Niterói. Eu tenho duas matrículas de 24 horas, cada uma em uma rede. E atualmente, na rede de Niterói, a gente está se estruturando. A rede está se estruturando ainda. Existe um portal com atividades para os alunos não ficarem parados nessa quarentena. Mas os professores estão começando um movimento agora, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Em Maricá, a gente já está em outro pé. Maricá, a gente tem já um sistema de gerenciamento de conteúdo, na verdade não de gerenciamento de conteúdo, mas um sistema virtual de aprendizagem. A gente está trabalhando com o Hub, os professores já estão recebendo os acessos e já estão começando a interagir com Peraí, os essa alunos. plataforma já existia antes da quarentena. Já existia antes da quarentena. Você Até já onde eu sei, usava ela? O nome não, dela é o não, quê? a gente... Hub? Hub? Hub, H-U-B? isso. Não conheço essa. Essa, Essa eu nunca tinha ouvido falar.
Essa plataforma ela está sendo utilizada dentro da estrutura da rede de Maricá. Os professores estão recebendo acesso a essa plataforma e as atividades já começaram, as interações já começaram. E aí, dependendo da escola, existe também outros meios de comunicação com os alunos. Tem escola que está usando WhatsApp, tem escola que está usando blog, tem escola que está usando, enfim, todos os outros canais, material impresso para aqueles que não conseguem ter acesso ao conteúdo dos currículos, enfim, das coisas que estão sendo trabalhadas. O Pedrinho tá pedindo para você mandar um beijo. Beijo, Pedro. Eu tô aqui tão focada que eu nem vi, gente. Beijo. Tem um comentário. Quer ver também quando a gente mexe no comentário, ele não desce mais. Tem que deixar lá embaixo para ele ir subindo, conforme as pessoas forem falando. Ah, sim. Tá vendo? Tô iniciante, gente. Desculpa, tô iniciante. Desculpa. Mas é isso. E você, Caio? Como é que anda as coisas aí na rede do Rio? O que vocês estão fazendo? Quais são as práticas que vocês estão tendo? Como é que funciona isso? Então, estava usando o Google Class e o WhatsApp, agora está tudo migrando para o Microsoft Teams. Mas está difícil, os alunos têm pouco acesso ao Wi-Fi, e os familiares têm pouca aptidão para essas plataformas, então está tendo alguns cursos, webinários, e o Eduardo falou que seu som está um pouco abafado. Ixi, eu acho que eu vou mudar de fone mesmo, porque se eu mudar de fone... Mudei de fone. É melhor, peraí. Aí é isso, não tem muita demanda, mas agora está tendo reuniões semanais no Microsoft Teams da equipe por segmento. Mas o que é mais eficiente é o WhatsApp. Mesmo assim, depois de um tempo, as famílias começaram a não fazer muita coisa. Acho que eles estão com dificuldade. Você tem que pegar o melzinho. A Prefeitura do Rio tem alguma iniciativa de material impresso para essas crianças, para esses alunos que não conseguem acessar? Né, na verdade, quem tem impressora pode imprimir o material digital, a apostila e o material sobre o que se trata. O que, Juliana? Não entendi. A live ou o material? Ju. As duas Jus, a Ju Motos e a Ju Valéria estão perguntando de que se trata. Então, a gente fez essa live aqui para bater uma conversa entre professores no meio dessa quarentena e os desafios que a gente está enfrentando para poder fazer o nosso trabalho. Então, sobre educação na quarentena. Educação na quarentena. A Juliana perguntou se a plataforma tem atendido uma boa média de alunos. No caso do Rio, está atendendo ou não? Não, muito pouco. Pelo menos no meu segmento, muito pouco. Eu sou professor do segundo ano, dos anos iniciais do ensino fundamental e tenho um acesso muito baixo. Entendi. Então, no meu caso, a gente tem também um movimento que está muito inicial, né? Na Prefeitura de Maricá, a gente está começando, então é cedo para poder fazer qualquer tipo de avaliação. Eu acho que a gente ainda precisa de mais tempo dando. Na Prefeitura de Maricá, esse movimento também está caminhando, mas a gente sabe que existe uma desigualdade grande e que a gente acaba muitas vezes ficando dividido entre essas questões, porque você tem uma parte da população de alunos que não vai ter acesso, que não vai ter essa estrutura, que não vai ter como, e a gente tem uma parte que tem como, mas ainda assim os que têm como precisam estar apoiados pelos pais, porque a gente fala de crianças que são pequenas e crianças que são mais dependentes e que enfrentam mais desafios para conseguir dar conta de aprender à distância. É uma nova realidade aí que a gente está aprendendo a lidar. Sim, eu tenho voltado um pouco. Eu sou professor de alfabetização. Eu tenho perguntado para as pessoas se elas se lembram da sua alfabetização. Você se lembra da sua alfabetização? Então, gente, a minha alfabetização, eu tenho memórias que são memórias um pouco difíceis, assim, sabe? E é engraçado que todas as vezes que eu converso com pessoas da minha faixa etária, e mais velhas também, a gente tem experiências similares com a alfabetização. A gente tem experiências similares com a alfabetização. Normalmente a alfabetização ela vem
de alguma forma, transpassada por alguma coisa que te marca e nem sempre é muito positivo. Eu lembro com muita clareza das cartilhas. As cartilhas, assim, eram coisas que estavam muito presentes. E no meu caso, a gente fazia não só cartilha de português, mas tinha uma espécie de cartilha de matemática. Era cartilha para tudo que é lado. E eu lembro de uma vez que o nome da minha professora, muito querida, muito incrível, era Tia Helena. Mas Tia Helena era muito rígida. Muito rígida. E eu lembro que existia uma ocasião que eu não consegui fazer o exercício da cartilha por algum motivo. Foi exercício de casa. Eu cheguei com a cartilha lá em branco e, meu Deus do céu, fiquei sem recreio, fui punida. Então, a minha experiência com a alfabetização, ela passa por esse lugar. Eu aprendi sem grandes dificuldades, assim, o processo de alfabetização em si foi um processo tranquilo, os meus pais sempre me incentivaram, e eu acho que isso é uma parte muito importante desse processo, a gente ter a família como apoio, a gente ter a família ali amparando e ajudando. Então, nesse caso, eu tive esse privilégio. Eu amava ler gibi, então gibis eram as minhas coisas favoritas no meu Da período de Turma da alfabetização. Mônica? Da Turma da Mônica. Da Turma da Amiga, Mônica. mãe. Você Turma gosta, da Guigui? Mônica, Turma da adorava. Mônica? Não gosto de Lucas Neto. Eu não Ele gosta de Lucas Neto. Adoro. Fenômeno da idade. E o meu processo foi assim, a gente foi aos poucos aprendendo, descobrindo o prazer da leitura por causa desse incentivo em casa e desse tipo de amparo que eu tive dos meus pais. Você tá com qual segmento em Niterói e em Maricá? Então, em Niterói eu já passei por um pouquinho de cada coisa dentro do que a pedagogia nos permite, né? Em Niterói eu trabalhei com EJA, que foi uma experiência incrível. Foi, assim, Eu adoro muito eles. transformador. Nossa, foi transformador. O trabalho com EJA é um trabalho muito legal. Eu trabalhei também com o 5º ano, que foi o primeiro ano que eu peguei. Esse ano eu peguei o 3º ano, em Niterói. Em Maricá, eu comecei trabalhando com creche, com pré-2, que são os alunos de 5 anos, que antecedem o primeiro ano. E esse ano eu comecei com o desafio do primeiro ano, que é realmente um desafio grande, um processo muito gostoso, muito bonito, mas que Cansa muito, demanda. né? Nossa, eu peguei o primeiro ano passado pela primeira vez. Eu me arrependi um pouco. Eu queria saber como é que era Sério. a alfabetização desde o começo. Uhum. Mas é muito cansativo. Eles têm que aprender a amarrar o cadastro no banheiro, às vezes até segurar o lápis. Tem criança que verdade. nunca fez educação infantil, chega no primeiro ano pela primeira vez na escola. Sim, sim. Eu acho que o primeiro ano é um ano muito desafiador, né? Porque, Agora não dá. primeiro porque a gente tem uma questão que é importante que seja feita uma distinção e que quando a gente tá no olho do furacão, nem sempre a gente sabe. O que, Guigui? Que é... Oi, gente, deixa eu aproveitar aqui para ver os comentários que eu tô falando sem falar, gente. Conta aí, galera que estão nos comentários, como é que foi a experiência de alfabetização de vocês? O que vocês lembram? O que vocês lembram? Deixa eu ver aqui. A gente tem professora de educação infantil, professora de apoio, uma galera aqui muito legal para interagir. E você Mas, escolheu enfim. fazer pedagogia por quê? Você já tinha vontade de ser professora? Olha, na verdade, a pedagogia me escolheu, eu costumo dizer. E ao longo do caminho a gente foi se escolhendo. Quando eu comecei a pensar em curso superior e a pensar em vestibular, eu já trabalhava e já estudava na área de tecnologia. Durante os meus primeiros anos, assim que eu estava no ensino médio ainda era no ensino médio, eu conheci uma galera muito legal no Senai e comecei a estudar. Primeiro eu comecei a estudar administração e depois eu comecei a estudar web design em si. E foi nesse curso que eu aprendi a programar e eu trabalhava com web standard, programando site, mexendo com linguagem de programação, HTML, PHP, CSS. E durante muitos anos eu tinha certeza de que eu ia ser uma pessoa da área de exatas. Quando chegou a época do vestibular, eu fiz o vestibular para engenharia elétrica na UF, que era o meu sonho de consumo, engenharia elétrica. E
e achava que eu ia puxar eletiva de programação, que eu ia programar grandes circuitos, e passei para engenharia elétrica na UF, na época do vestibular. Foi uma experiência muito interessante, porque eu era a única menina na segunda fase da prova, e um curso muito, muito masculino, né? Com pouquíssimas meninas Ao na época. contrário da pedagogia. Totalmente contrário da pedagogia, que vocês, meninos, são minoria, e a gente é a maioria. E acabou que eu optei por não continuar, não fazer o curso, porque era um curso integral. E como era um É curso difícil integral, conciliar com o era trabalho, né? difícil conciliar com o trabalho, eu já estava estudando, já estava fazendo tudo, enfim. E aí fui para pedagogia, porque a pedagogia, por influência da minha mãe, que está aqui assistindo a minha live, a nossa live, obrigada, mãe. Ela é E professora? ela é professora, e por influência dela, eu fui fazer pedagogia. Ela falava, Fernanda, vai lá, vê como é, você vai gostar, eu acho que é a sua cara. E eu tinha certeza que não era. Eu, professora, E eu cheguei na pedagogia, descobri com a Janaína, lembra da Janaína? Que era reitora na época que eu entrei na faculdade. Descobri numa aula dela que a gente podia unir tecnologia e educação. Quando eu descobri isso, aí eu me encantei e fui caminhando por esse lugar de tecnologia e educação. Antes de virar professora, os meus primeiros anos de trabalho foram trabalhando com tecnologia e educação. E foi uma experiência muito bacana, que me abriu muitos olhos e me fez crescer muito como pessoa e como profissional também. Teve um comentário aqui em cima, passou. Eu lembro da professora atacando o apagador em mim. Ai, que nojo! Ai, meu Deus, que coisa. Boas É, sua lembranças, mãe segundo ela. acertou. Alguém falou que sua mãe acertou, também Que acho. linda, que linda! Ai, gente, vocês são maravilhosos, meu Deus do céu. A Aline trabalhou comigo, maravilhosa, professora, gente, incrível. Muito obrigada, amiga. Como é que foi o seu trote lá quando você chegou na pedagogia? Que eu estava conversando com o Léo, ele, durante alguns semestres, ele que tocou lá o Que coordenou o trote trote. cultural. Não sei se você chegou a pegar. Então, eu peguei, só que eu, como tímida que sou, e sou muito tímida mesmo, não quis participar. Mas o trote, na época da minha turma, era o trote de uma música, não sei, Saltimbancos. Era Saltimbancos. Todo mundo Ah, se tá. fantasiava de algum animal. E aí a gente ia lá. A gente não, né? Porque eu só assisti. Mas a galera ia lá e falava, e cantava, e dançava, e fazia uma performance. Foi muito legal. E foi muito diferente do que eu estava esperando. Porque quando a gente entra na universidade, um dos grandes desafios e medos é o trote. Você fala, meu Deus, eu vou ter que me pintar, mas eu não quero me pintar, não quero. E foi muito tranquilo, foi muito gostoso, foi muito bonito de assistir. Muito legal. Legal. E aí foi tranquilo cursar a pedagogia ou você chegou a ter assim, momentos de querer abandonar? Assim, muita gente em algum momento tem umas crises assim, de falar, não quero mais isso para minha vida, desanima, ou pensa mesmo na parte financeira, Então, assim, vai vendo. olha, eu tive um momento no curso que foi difícil. Foi, acho que no terceiro ou no quarto período. Mas não pelo curso em si. Para mim, a pedagogia era uma grande novidade. E isso sempre me incentivou muito a continuar no curso. Porque, como eu não tinha referência de estudo antes de chegar na faculdade, de psicologia, antropologia, e todas essas ciências sociais que a gente estuda na pedagogia, eu achava o máximo. Achava super difícil, mas achava o máximo. Queria entender o que era aquilo. Mas no quarto período eu fiquei muito doente. E aí, como eu fiquei doente, precisei passar por um procedimento invasivo e tal, eu tive que me afastar da faculdade e pedir para trancar. E aí fui lá, pedi para trancar. Um belo dia, um mês depois que eu estava recuperada do procedimento cirúrgico, eu cheguei na Unirio e fui ver como que eu fazia para reabrir a matrícula, porque no próximo semestre eu queria voltar. E nesse momento eu descobri que a universidade não tinha trancado a minha matrícula, apesar da minha requisição. E aí começou uma corrida louca para poder retomar os estudos e para poder correr atrás do tempo perdido. Eu consegui recuperar algumas matérias, mas eu reprovei em várias e o meu CR despencou naquele semestre. Mas com o tempo deu para recuperar, deu para ficar tudo certo, enfim, deu tudo certo. E aí você se formou, você fez monografia, em que área você... Eu faço grafite, tá bom? Então, Ensinando. que lindo. Quando eu terminei a faculdade, antes de terminar, na verdade, eu já trabalhava em empresa.
Eu trabalhei durante alguns anos com tecnologia à distância. A Hanna está aqui na live e a Hanna foi minha companheira, minha mentora, trabalhou comigo em empresa e, e a Tudo gente bem, já Renan? trabalhava com a gente já trabalhava com tecnologia Você trabalhou educacional. na FGV, não foi? Até foi junto com o Isso, Eduardo, não foi? Se eu me lembro, alguma coisa isso, assim. isso. Eu trabalhava lá na FGV e eu fui contratada antes de me formar. Então, eu acabei fazendo um TCC que tivesse relação com aquilo que eu já estava trabalhando, com aquilo que eu já estava fazendo. O meu Aham. TCC foi na área de desenho didático. Eu fiz uma análise de desenho didático de um curso que estava sendo desenvolvido numa das empresas que eu trabalhei antes de voltar para a FGV. Porque eu trabalhei na FGV, trabalhei em outra empresa, depois voltei para a FGV como funcionária e fiz um TCC que se relacionasse com isso, que era um tema que eu já estudava, enfim, já estava investigando. Desenho na didática? Desenho? Não, É, desenho didático. desenho Desenho didático? didático, isso. Quando a O que gente é fala de desenho curso à didático? distância, então, quando a gente fala de curso à distância, a gente tem algumas formas de fazer esse curso. Esse curso ele pode ter um desenho didático aberto, em que as pessoas interagem de maneira mediada por um tutor. Então, você tem um tutor, que é o mediador daquela discussão, daquele curso, e ele vai costurando as falas à medida que as pessoas vão vendo os cursos, os conteúdos, vai trazendo para o fórum de discussão. Você tem o DI fechado, que é um curso que você interage com o conteúdo, mas não tem ninguém ali para poder te ajudar. Você tem o DI contextualizado, que é o desenho didático que ele é feito de forma mais, digamos assim, orgânica. Então você tem uma plataforma que é mais livre, as pessoas interagem, pode ter alguém que toma a iniciativa de guiar aquele curso ou não. Então, no meu caso, eu estava analisando um curso de desenho didático fechado. Era um curso que eu tinha um aluno e ele interagia com os objetos de aprendizagem no ambiente virtual. Então, não tinha nenhuma outra pessoa além do aluno mediando aquele curso. Ou seja, você já pesquisava uma área que é uma demanda muito alta, né? Da questão de plataforma, educação à distância. Então você já tinha até um domínio disso. Agora, para a quarentena, isso está sendo útil? Então, está sendo útil, na verdade, na quarentena, o que está sendo mais útil são os conhecimentos de programação. Em uma das escolas em que eu trabalho, a gente fez um blog. E para customizar o blog, existem alguns artifícios que a gente pode utilizar. E esses artifícios eles se tornam mais fáceis se você conhece a linguagem do algoritmo, se você conhece alguma coisa de CSS, que é um tipo de folha de estilo que modifica o site, se você conhece linguagem de HTML. Então, esse conhecimento é um conhecimento que, por incrível que pareça, nessa quarentena está sendo mais útil. E a gente está modificando o blog, fazendo as coisas no blog. Está sendo gostoso revisitar e ter essa relação mais próxima com a tecnologia na educação básica no primeiro segmento, que era uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer por agora. Aí, quando você terminou a pedagogia, você se especializou em gestão. Isso, em gestão empresarial. Eu me especializei em gestão empresarial. Inclusive, tem Mas, a Bela. Entrou aqui a Bela, fez comigo gestão empresarial, maravilhosa, companheira. Oi, Bela. Oi, todo mundo. Muito legal. Mas continua. e, Desculpa, Caio, e, te cortei. e tinha a ver com escola? Não, foi uma coisa assim, sem muito Não, não. vínculo. Isso porque na época que eu fiz gestão empresarial, eu trabalhava ainda na FGV. E eu fazia o curso para poder conhecer esse curso também do ponto de vista da pessoa que compra o curso. Fazia como aluna, mas era uma aluna que, né, tinha também uma visão do produto enquanto pessoa que trabalhava na empresa. E foi uma experiência muito bacana. Eu aprendi muito sobre o funcionamento de uma empresa e existem alguns conhecimentos em termos de organização que são úteis na hora do planejamento hoje enquanto professora. Então, acho que nenhum Tipo o conhecimento é quê? jogado fora. Tipo, quando você vai fazer uma matriz, existe um conhecimento que pode ser empregado em várias áreas do conhecimento, que é a matriz SWOT. Então, você analisa ali riscos, você analisa uma série de questões quando você vai fazer alguma coisa, alguma intervenção na empresa.
E você também pode fazer essa matriz dependendo do conteúdo que você vai trabalhar em sala de aula. Tem conteúdo que é mais espinhoso, dependendo do ano de escolaridade, dependendo do cenário político. Então, tudo isso, você começa a analisar as coisas, a medir. E em gestão de recursos humanos, eu acho que trabalhar com crianças, trabalhar com pessoas de forma geral, é um desafio. E esse conhecimento teórico me ajudou muito, especialmente quando eu cheguei na sala de aula e não tinha referência nenhuma de como era ser professora, de como era estar nesse lugar, me ajudou muito a entender as relações, não só com as crianças, mas fora da sala de aula, com a equipe pedagógica, com a equipe da escola. Então, foi um conhecimento válido da especialização de gestão empresarial. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, antes, rapidinho, Samir, vai dizendo de vez em quando quanto tempo tem, que eu não consigo controlar aqui. Ah, sim, são 25 minutos. 25 minutos Tá. agora. Quase A Hannah 26. perguntou, na opinião de vocês, como está sendo para os professores se adaptar ao formato EAD nesse momento de pandemia? Vocês estão sentindo alguma resistência? Então, eu acho que é um processo espinhoso. Eu acho que te amo, pai, meu pai, maravilhoso, babão, meu Deus do céu. Assim, eu acho que é um processo difícil, porque ele acaba demandando uma mudança de mentalidade, e não só de mentalidade, eu acho que tem uma questão que é muito prática, que é de conhecimento mesmo das ferramentas. É muito fácil a gente, né, imaginar que, não, vamos começar agora com a educação à distância na educação básica, vai dar tudo certo, tomem as ferramentas, professores, e vamos fazer acontecer. Eu acho que falta sensibilidade, e nesse momento que a gente está de pandemia, é relevável, assim, é algo que a gente consegue entender que está todo mundo tentando sobreviver, está todo mundo fazendo as coisas darem certo. Mas eu acho que existe uma resistência, e essa resistência não necessariamente é só ideológica. Acho que essa resistência se dá também por falta de conhecimento das plataformas, das ferramentas, e por uma questão política. Existem muitos interesses que estão por detrás dessa questão da educação à distância dentro do ensino, né, fundamental 1. É um mercado, então, quando a gente olha do ponto de vista do mercado, existem questões que a gente pode discutir. Do ponto de vista do acesso dos alunos, existem outras questões que a gente pode discutir. Do ponto de vista do domínio do professor, existem outras questões múltiplas que a gente pode discutir. Então, respondendo ou tentando responder a pergunta da Hannah, eu acho sim que é um momento difícil, que está sendo difícil para os professores se adaptarem, e que existe uma resistência, mas não uma resistência de má vontade, pelo menos até onde eu posso acompanhar. E sim uma resistência de não sei o que fazer. Ninguém me ensinou, ninguém me preparou para isso. É como quando a gente chega na sala de aula. Ninguém te prepara para estar nesse lugar. A gente recorre às nossas experiências como aluno, a gente recorre às nossas experiências anteriores, mas não necessariamente a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente aprende. Então a gente se forma fazendo. Aí é isso que eu acho. E você acha que está sendo difícil? Para você está sendo fácil? Como é que está sendo por aí? Não, está sendo difícil. Eu acho que também, além dessa questão de não estar acostumado com as plataformas, existe uma resistência em relação a se a gente deveria estar priorizando tanto o conteúdo nesse momento. Por exemplo, muita gente acha assim, a gente está no momento que não deveria focar conteúdo. Eu vejo muito esse discurso entre colegas. E acho assim, que tem muita diferença entre a educação privada e a pública nesse momento, né? Acho que a educação privada está focando mais no conteúdo e a educação pública, de modo geral, até no ensino superior, né? Eu acho que as faculdades públicas de ensino superior pararam, enquanto as particulares estão continuando e as escolas particulares, né, tendo que dar essa resposta para os pais e também tem a questão da mensalidade e tal, algumas cortaram, salário de professor, etc. Mas continuaram tentando dar um conteúdo, mesmo na educação infantil, também é um grande desafio. Nossa, enquanto na escola pública não teve tanto isso, assim, eu não vi. Sei que no estado tem a plataforma, na rede estadual, mas na rede municipal, assim, nas primeiras semanas não teve muita demanda, só alguns cursos que a gente tinha que fazer, para aprender também a usar as plataformas.
Apesar de também ter muitos professores de mais idade que têm mais dificuldade, eu tenho visto. Mas, assim, eu acho que tem uma resistência, sim. Tem muita gente que é contra estar trabalhando, está trabalhando contra a vontade. Assim, não é o meu caso, assim, eu acho que a gente tem que oferecer alguma coisa sem pressão. Assim, a minha posição é essa. Não tem como a gente ficar esse tempo todo, já são aí, até perdi já as contas, mas acho que quase 80 dias de quarentena. Não dá para não É fazer verdade, nada, muito né? tempo. Ficar, tipo, oferecer alguma coisa a gente tem que ter. Eu parto do pressuposto que já tem muito material bom na internet, no YouTube, por exemplo. Já tem muita Uhum. videoaula bacana sobre praticamente todos os assuntos. Então, eu acho que não precisa cada professor de cada escola ficar criando o próprio conteúdo sempre. Eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer, quem já gosta, eu gosto. Sempre gostei de filmar a aula, assim, para ver também, melhorar alguma coisa. Então, acho que para mim foi uma oportunidade de aprender a usar. Eu dou algumas aulas no Zoom, mas são Ah, poucos legal. alunos e, assim, eu acho que tem uma parte que a gente tem que mostrar que está trabalhando, até para não Uhum. cortarem nosso salário, porque tem muita gente que está sem receber. Eu vi profissionais da rede de Cachoeira de Macacu estão sem receber. Agora no município eles vão cortar o difícil acesso e o transporte, que até agora estava recebendo. Já vai ser uns Uhum. R$ 1.000 a menos por mês. E muita gente fala, ah, mas não estão pagando nossa internet, então também não vou, não tenho computador necessariamente, impressora, internet, quem é que vai pagar? Uhum. Então tem muito Uhum. essa discussão. Então não deixa de ser uma resistência também, né? Mas eu É tenho tentado verdade. fazer alguma coisa, assim. O WhatsApp é o que mais funciona na nossa realidade. Para quem não sabe, eu dou aula na Maré, no Complexo da Maré. E muitas famílias só têm o pacote de dados do WhatsApp. Então, às vezes. Só que de um tempo para cá diminuiu muito. Assim, no começo tinha mais mães fazendo, eu tirava foto, até pedia para fazer de caneta, para não ficar muito fraquinho na foto, o lápis fica difícil de corrigir. Acho que essa parte da Uhum. correção, de devolver a correção, é um desafio muito grande. É Né? Porque verdade. não adianta só a gente Eu passar o concordo com conteúdo você. sem corrigir o dever. Exatamente. Corrigir dever exige uma técnica, uma metodologia que à distância é muito difícil. É verdade. Tirar a E, dúvida de cada um. nossa. E eu acho que tem também uma questão de como que as famílias estão agora inseridas no que é esse processo de educar uma criança com mais força. Porque muitas vezes, muito embora a Constituição diga que é dever do Estado e da família educar as crianças, a gente vê que muitas vezes as famílias, por inúmeras questões, acabam ficando mais distantes desse processo. E eu acho que acaba sendo difícil nesse momento, que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, que as famílias tenham necessariamente condição de dar esse suporte. Isso fica muito claro para mim em turmas de primeiro ano, por exemplo. Quando a gente trabalha com primeiro ano, e você trabalhou com primeiro ano no passado, sabe o quanto é complicado e o quanto que é desafiador você fazer esse trabalho, e fazer esse trabalho à distância se torna ainda mais difícil, porque a Já gente tem uma tem. série de questões, a gente tem uma série de que são usadas presencialmente, e uma delas Já é o tem, afeto. Lívia. Uma delas é o afeto, uma delas é a presença, o toque, o fato de você estar ali com a criança, de você estar prestando atenção, de você estar dando atenção. Então, eu acho que, de certa forma, esse momento lança a luz para o nosso papel, né? Infelizmente, na educação, até mesmo em termos de políticas públicas, os professores que trabalham com as crianças menores, os professores dos anos iniciais, os professores da educação infantil, muitas vezes são preteridos, né? Como a nossa formação é uma formação mais generalista e a gente tem desafios que são diferentes de um professor que é especialista, a gente vê que existe muitas vezes um discurso. Há pouco tempo, eu não sei se vocês viram, um senhor, que eu não sei quem é, mas que estava circulando num vídeo falando sobre pedagogo, que pedagogo é burro, que Pensei isso também quando você falou isso. escolhe fazer pedagogia quem não tem condição de fazer outra coisa, quem não passa nem para curso de oboé, segundo ele. Então são essas as pessoas que fazem pedagogia nesse discurso. Então acaba sendo uma forma
das pessoas verem, de visibilizar a importância desse tipo de profissional. E de deixar claro que, por mais que existam outros desafios que os especialistas têm, os generalistas que somos nós também temos muitos desafios. Eu acho que passa muito por esse lugar da afetividade, esse lugar de você estar presente, esse lugar de você dar o apoio, de você estar atento e de você perceber a criança não só como alguém que está aprendendo, como alguém que vai ser alguma coisa, mas como alguém que já é, que está ali naquele momento, e como alguém que precisa, sim, desse apoio, precisa, sim, desse olhar atento, enfim, dessa companhia ali mais presente. E eu acho que alguns pais, pelo que eu tenho ouvido, têm sentido dificuldade de mediar esse processo, de entender que o tempo de aprender de cada criança é diferente, que não é porque você falou uma vez que ele já aprendeu, já foi. Né? Existe uma diferença entre ter uma informação e adquirir um conhecimento. Enfim, tudo isso. Ó, a Sinara falou aqui que a EAD requer disciplina. E exatamente, no caso de crianças mais novas, além da disciplina que a criança precisaria ter, ela precisaria ter também formas de acessar isso, autonomia para acessar isso. E nem sempre existe, ainda mais com as crianças menores, elas dependem dos pais para acessar ou o WhatsApp, ou o sistema, ou o blog, ou o ambiente virtual de aprendizagem, qualquer coisa do tipo, para que isso se torne possível, para que essa interação se torne possível. Então, é bem desafiador mesmo. Chega a ser engraçado, né? Porque a educação infantil e o Fundamental 1, eles são muito importantes. Eu acho que estava pensando sobre isso. Porque, supostamente a gente começa dos conhecimentos mais fáceis e vai indo para os mais difíceis, né, na escola. Então, supostamente a primeira série seria mais fácil que a segunda. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque quando a gente está naquela fase de desenvolvimento, aquilo para a gente é tão difícil quanto, se bobear até mais difícil. É muito mais difícil você alfabetizar uma criança do que você pegar uma criança que já é alfabetizada e tocar um conhecimento de matemática ou português. Porque é um Muito conhecimento mais. muito difícil, tem que ter muita paciência e as famílias não têm muita paciência. Eu vejo isso quando eu estou dando aula por videoconferência, que as mães ficam muito irritadas com a criança quando ela está errando. E é muito normal errar, né? A gente aprende isso na pedagogia, que o erro, na verdade, é só um caminho que ela está seguindo na aprendizagem, quando ela está aprendendo a ler, aprendendo a escrever, a fazer as primeiras continhas. É muito difícil entrar na cabeça dela, no raciocínio dela, para ir estudando. Então, essa mentalidade de que a educação básica ela é meio qualquer um vai lá, e mentalidade do depósito de criança, né? Exatamente, No caso, exatamente. a minha escola é em turno único. Eu fico 7 horas com as crianças. 8 horas da manhã, lá na Maré, começa meia hora mais tarde que o resto da rede, né? Começa às 7h30. Lá na Maré começa as horas das operações policiais e tal. E a gente fica até às 3, de 8 às 3 com as crianças. É muito tempo, né? É muito tempo. É muito tempo. E assim, acaba sendo interessante quando a gente pensa nessa questão do currículo que a gente vai usar durante esse período da pandemia, porque a gente começa a questionar a própria noção de currículo em si, né? A gente tem diferentes concepções curriculares aí no mundo, na vida, né, nas teorias, e quando a gente entende que o currículo ele é um processo também, que o currículo ele não é um produto apenas, que ele tem várias dimensões e que uma dimensão muito importante do currículo é o processo, a gente começa a realmente questionar como que a gente pode agir no sentido de adaptar isso da melhor maneira possível e de achar um meio termo, porque se o currículo é um processo e nós, enquanto professores, vamos para a sala de aula para poder ajudar esse processo a acontecer, para funcionar como as pontes que conectam o que está escrito num papel que a criança tem que aprender e o que a criança vai, de fato, vivenciar, a gente não pode desconsiderar que as mídias, elas acabam sendo um instrumento que requer algum tipo de adaptação. E por isso que entender que o pedagogo e os professores e a galera que está na educação básica tem uma tarefa muito difícil e que tem que ser valorizada é muito importante. Você estava falando de primeiro ano. Se a gente for parar para pensar, Caio, entender o alfabeto é entender um sistema notacional.
até a criança entender que ela escreve o que ela fala, ó, demora. Então é todo um processo de Demora. transformação. Tem várias Isso sem dimensões aí. citar as crianças, a educação inclusiva, as crianças que têm uma mediação, né? A gente Sim, no EAD fica bastante limitado nesse atendimento muito também, né? limitado. Muito limitado mesmo. E são desafios assim que a gente realmente vai precisar pensar. E eu acho que a pandemia e esse momento que a gente está vivendo acaba sendo o start, né? O ponto inicial para a gente pensar em como essas questões vão se desdobrar daqui para frente. Porque já existe um movimento de invasão não é a palavra certa, mas já existe um movimento sutil acontecendo para que a educação à distância permeie todas as etapas de ensino, inclusive as etapas de educação básica. Então, agora que a gente se vê nesse momento de mãos atadas, porque a gente não pode ter contato presencial, não pode ter contato físico, a educação à distância entrou no susto, vamos lá, vamos fazer. E eu acho que é um ponto para a gente poder começar a pensar e começar a pensar de maneira crítica. Nem tanto, nem tão pouco, assim. É difícil falar, não, é ruim, porque nesse momento é o que está fazendo com que seja possível algum tipo de contato, algum tipo de troca, mas que é uma situação difícil e que a gente vai precisar Já pega a realmente caveirinha. pensar e estruturar isso de outras formas, com certeza. Com certeza. A Mariana comentou medo. Ai, Medo Mari, do medo futuro, meio também. Black Mirror, Medo um do episódio. futuro. Gente, muito medo do que pode acontecer. É, Mas a gente tudo vai ter segue, que se né? adaptar. A gente Sim, segue. vamos ter. A gente Você já segue. tem alguma previsão aí? Tem algum debate de volta às aulas, ou de como vai ser isso? Então, por aqui Cuidado. ainda não tem nenhuma data definida. Há rumores de que a Prefeitura de Niterói possa voltar no próximo mês, talvez no dia 30 de junho, mas eu não sei se isso vai se confirmar ou não. Até mesmo porque com esse cenário de pandemia as coisas são muito dinâmicas, né? Hoje a gente tem o cenário e amanhã a gente pode ter outro. Pelos dados que estão sendo apresentados pela mídia, a curva está crescendo. Então não faria sentido voltar no momento de crescimento do corona. Não Exatamente. sei, não faria sentido, né? Já que a gente se resguardou até agora, voltar nesse momento. Então eu não sei em Niterói quando a gente vai voltar, mas pode ser que aconteça mais breve, não sei. E em Maricá não tem data. E Maricá está investindo mais na questão das plataformas e nesse contato com os alunos através dos meios digitais. E na escola que eu trabalho especificamente, além disso, a gente está imprimindo os materiais para os alunos que não têm acesso. Então, quando eles buscam a cesta básica, Eu eles já até esqueci levam. de terminar de responder, desculpa te cortar. Não, Tu fica tinha à falado se a vontade. prefeitura tinha alguma parte impressa. Agora eles estão indo distribuir as apostilas, acho que nas associações de moradores, etc. Tem um comentário aqui grande. Mas eu esqueci. Dar aula para criança é sempre um desafio. A Amanda comentou. A aula tem que ser É, interessante e interativa, para a criança querer estar ali de corpo e alma. E AD é desafio dobrado, porque são infinitas as distrações no PC. nossa, a Amanda falou realmente muita coisa, assim, relevante. A Amanda foi quem me apresentou o Zoom. A Amanda também é professora, maravilhosa. Quantos Só que minutos a tem aí, Amanda Fernanda? trabalha, tem 43. Estamos quase Tá. acabando, a gente já está chegando lá. Não, só para A controlar um pouco. Amanda, tranquilo, a Amanda, ela é professora de língua estrangeira e foi ela que me apresentou a plataforma Zoom, até então eu não conhecia. E eu concordo com você, Amanda, é muito difícil, existem muitas distrações e é um desafio para os professores, é um desafio para os alunos, e a A gente vai ter própria que realmente casa não é pensar uma nisso. sala de aula, não é uma escola. É difícil, às vezes, ter um lugar silencioso na casa. A casa, às vezes, tem barulho da rua, barulho de moto, barulho de televisão, da família. Quando tem mais de uma criança, às vezes o pai e a mãe também estão trabalhando home office, ao mesmo tempo que a criança tem que ter uma aula. É Eu acho que a verdade. aula, para a educação infantil e anos iniciais, é melhor fazer vídeo do que ter aula ao vivo. Eu acho que a aula ao vivo ela é uma energia muito grande. Acho que pode acontecer às vezes, assim. Tipo, de vez em quando vamos entrar ao vivo, ok. Numa videoconferência aí do Teams, do Zoom, do Meet, o que for. Mas, assim, gravar algumas aulas é legal e deixar online de alguma forma. Agora tem que ficar na educação infantil. Tenho amigas que
estão fazendo todo dia aula ao vivo para criança de educação Nossa, infantil. nossa, é desafiador demais. De Nossa, trabalhar. a minha experiência com educação infantil foi muito desafiadora, então eu não consigo nem imaginar como está sendo para essas profissionais e para esses profissionais também que trabalham com educação infantil atuar nesse momento, porque é uma outra lógica de funcionamento. As crianças são mais dependentes, as crianças estão aprendendo coisas que a gente já internalizou há muitos anos e acham que é óbvio. Ah, é óbvio isso, eu já sei. Sei que eu preciso fechar a porta, sei que eu preciso lavar a mão. Então, como que você faz isso? Olha, realmente, eu quero conversar com alguém que trabalhe hoje com educação infantil para ver como é que está acontecendo. Porque se para a gente é difícil, acho que para elas é mais ainda. Mais Com desafiador ainda. certeza. Mas aí conta um pouquinho, você está no mestrado, não tá? Você está tendo aula, está Tô no fazendo. mestrado. Tô no Conta, você mestrado. fez mestrado em que mesmo? Você falou no começo, mas Uhum. pode repetir. Eu tô fazendo, né, gente? Estou aí na fé que eu vou terminar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas eu pesquiso currículo e base nacional comum curricular. Eu faço parte do programa de mestrado do Colégio Pedro II. E esse programa é um programa de mestrado profissional. O mais legal dele é que é um mestrado profissional em práticas de educação básica. Você sai mestre em ensino, não mestre em educação. E é muito interessante porque é um mestrado para professores que estão atuando em sala de aula. E aí a gente Legal. tem um desafio, porque a maior parte do grupo que compõe esses professores não são pedagogos, porque pedagogos, quando trabalham, trabalham o dia inteiro. E aí é mais difícil de conseguir fazer, né, o mestrado. E o que é uma pena, porque são espaços muito legais e espaços que eu sinto muita falta de mais gente da mesma área de formação para trocar, enfim, para poder conversar. Mas é um programa de mestrado bem legal e o que me fez escolher esse programa foi o fato de ele ter um formato interessante, né? Assim como todo mestrado profissional, você tem a possibilidade de fazer a dissertação e fazer um produto educacional. E o produto é uma forma que a gente devolve a nossa pesquisa para a nossa classe. Então tá, fui lá, pesquisei, escrevi um texto enorme sobre isso. Como que eu entrego isso para os meus colegas que são professores ou para os alunos? E o mestrado do Pedro II, ele propõe que a gente faça um produto educacional que pode ser para professores ou para alunos. No meu caso, eu escolhi a linha de formação de professores. Então, o meu produto final vai ser um Instagram falando sobre práticas e táticas de como que os professores vivem a BNCC no cotidiano escolar. A discussão que eu faço é uma discussão entre o currículo como produto, né, o papel escrito lá da BNCC, e o currículo como experiência vivida, que é quando esse papel ele vai para a sala de aula e aí a gente se depara com várias questões que nós que estamos em sala de aula sabemos como é. Você pega um papel que tem habilidades, descritores, uma série de conteúdos, enfim, uma estrutura, você tem que fazer com que aquilo se torne real de alguma forma. Como que você faz se você tem um grupo que não sabe ler, mas que deveria saber, e que tem uma habilidade, um objetivo X para atingir? Então, a pesquisa é basicamente uma defesa dos professores, porque eu acho que esse discurso de que os professores não sabem, que não são formados, é um discurso muito fácil, um discurso muito raso, um discurso que não olha em profundidade o que acontece no cotidiano da escola e as iniciativas e a resistência e toda a coisa bonita que a gente faz com o pouco que a gente tem, muitas vezes, especialmente na educação pública. A gente fala de um cenário que em muitas vezes é de recursos escassos, a depender de cada prefeitura, de cada realidade, mas são desafios aí que a gente enfrenta. E converso. O meu objetivo é conversar. Minha metodologia de pesquisa é conversar. Eu quero saber. Eu quero pesquisar Que bom. com todo mundo e não para todo mundo. E está sendo uma experiência difícil, desafiadora, mas muito legal também. Estou aprendendo Muito bastante. bacana. Aliás, tem que te responder, eu vou te responder. Vou Ah, escrever. é. Vai ser importante. Eu não estou Mas muito aí por é dentro do isso, BNCC, na verdade, é muita coisa para a gente se inteirar. Eu não li com inteiro, certeza. eu faço meu planejamento em cima dele, né? Eu entro, pego, assim, principalmente aquelas palavras, né? Palavras-chave e tal, Uhum, que antes a gente uhum. fazia direto das orientações da prefeitura. Quando a gente ia planejar, a gente planejava em cima das orientações curriculares da prefeitura, agora a gente faz em cima do BNCC.
Entendi. Não, é muito Mas legal. na prática, Pode assim, não falar, fez desculpa. tanta diferença para mim, assim, eu vejo. Só uma questão para constar, pelo que eu vejo. Não, e isso é a coisa mais interessante, porque por trás disso, por trás da BNCC, por trás dessas iniciativas e desses dispositivos de controle curricular que são do Estado, que são para organizar a nossa prática, existe, existe uma discussão do que isso influencia, do quanto isso é útil para quem está na sala de aula e de como que muitas vezes esses documentos são construídos sem que a gente participe deles. E não faz muito sentido, porque se a gente para poder pensar, se você quer aprender a fazer pão, você não vai no açougue, você pergunta para o padeiro, né? Como é que faz o pão. Se você quer aprender o que acontece na escola, é importante que você pergunte para as pessoas que estão praticando a escola. E aí, professores e toda a comunidade escolar, enfim. O exemplo do pão e do professor não é um exemplo simétrico, foi o primeiro que me ocorreu. Não, sim, sim, faz Mas, todo sentido, mas, entendi. mas a ideia é essa, da gente Todo mundo dá participar de um pitaco na processo. educação, né? Educação, qualquer um pode dar um pitaco, né? Tipo, eu acho que tá errado isso, pronto. Apesar de que agora até É, para medicina tá todo mundo dando pitaco. Agora todo mundo é especialista em tudo, agora a formado gente no não Zap tem mais, Zap, no Facebook, né? não temos mais esse critério apenas para educar. Pra que Eu acho que estudar tem. 4 anos se chegou Não, um meme no Zap pra mim? não é verdade. Eu acho muito legal a educação ser de todo mundo. Eu acho que passar pela experiência escolar é muito importante, é um processo que nos humaniza. Então, esse sentimento de pertencimento é legal. Acho que os conhecimentos devem ser acolhidos, inclusive os do senso comum, só que a gente precisa não perder de vista que existe um trabalho que está sendo feito, que não é só aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, mas existe todo um aparato teórico, filosófico, prático do que a gente está construindo, do que a gente está se propondo a fazer quando a gente vai para a sala de aula para poder trabalhar com as crianças. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. E eu sou muito de levantar a bandeira da valorização do professor, porque a gente trabalha demais. A gente tem que se valorizar também, né? A gente não pode A só gente tem que se esperar valorizar. que outras Que as pessoas pessoas vão façam isso, trazer reconhecimento. A gente também tem que, de uma com certa certeza. forma, fazer um automarketing e sair um pouco do lugar de. É ruim usar esses termos hoje em dia, mas tipo, de queixa, né? Ficar só reclamando. A gente Uhum, tem que reclamar, protestar, mas a gente também tem que se valorizar e buscar melhorar também nossas práticas diante de todos os desafios, para que outras pessoas também queiram seguir essa carreira, essa profissão, né? é verdade. E assim, tem uma coisa que eu acho que a gente pode começar a caminhar para o fim, que temos 52 minutos. Mas 52. tem uma coisa que. 52. Tem uma coisa que me fez. Tem uma coisa que saltou aos meus olhos, tem uma coisa que eu acho que eu, nessa minha experiência pequena que eu tenho com educação, eu me formei em 2014, né? Não faz tanto tempo, mas já faz um tempinho. Temos aí uns Quase igual 6 a mim, aninhos de eu entrei formada. 7 períodos depois, não, 4, não, 4. Você Formei se em formou em 2013 e 2014? 2. 2013 2013? e 2, mas a formatura foi em Show, 2014. show. Você se formou junto comigo, então? Junto comigo? Você colou grau comigo em setembro? Não, foi De antes, foi em 2014? março, Foi foi em antes, março. né? Foi antes. Ah, tá. Eu colhei em setembro. Mas uma coisa que é muito incrível, então você que está assistindo essa live e pensa em ser docente, uma coisa eu posso falar para você. É uma área e é uma profissão que faz com que a gente tenha um senso de sentido da vida e que você veja que você está usando o seu tempo de uma forma que é muito bacana. Eu acho que se eu morrer hoje, e eu espero que o coronavírus não me mate, quero viver aí muito mais tempo, quero que todo mundo viva muito mais tempo. Eu tenho a minha consciência muito tranquila de que eu usei o meu tempo de forma inteligente, fazendo alguma coisa que é útil não só para mim, de uma forma que é solidária, compartilhando da melhor maneira o que eu sei com as pessoas. E eu acho que isso a sala de aula dá, e eu trabalhei em empresa, fui muito feliz durante muitos anos trabalhando em empresa, mas nunca senti o que eu sinto quando eu estou na sala de aula. Esse, essa sensação de completude, se é que a completude existe, essa sensação Não, de é verdade. caramba, isso é muito legal, sabe? Que bom que eu tô É uma aqui. profissão muito bonita. A gente tem muitas gratificações que não são por dinheiro,
Eu acho que a gente não trabalha Uhum. por amor só, né? Tem muito esse discurso, Não dá, trabalhar não por dá. amor, Paga a conta, a como gente é todo mundo. profissional, mas tem uma É. parte assim que não é de dinheiro e que a gente faz a gente, não sei, se sentir útil, né, nas coisas mais de Uhum. prioridade. Eu vejo muito isso agora também na pandemia, assim, muitas pessoas que escolheram caminhos, assim, lógico, cada um com sua trajetória, infelizmente está tendo esse problema, mas agora estão tendo que estudar para mudar de profissão agora, porque estão vendo que, mesmo depois da pandemia, várias profissões vão ficar bem desvalorizadas, como, infelizmente, a parte de entretenimento, de produção cultural. Não sei, muita gente que era DJ ou que estava se sustentando bem, agora já vai ter que, de repente, fazer uma faculdade aí ou fazer outra coisa. Enquanto a gente escolheu uma área que é essencial, não está sendo agora, né, o mais essencial, né, que é a saúde, o transporte, mas que é uma área que é fundamental, a educação, né, educação básica é fundamental. Qualquer país precisa investir em educação básica para ser uma nação, né, minimamente digna. É verdade, cara, é verdade. Então, a gente tem esse privilégio. Ao mesmo tempo que tem as dificuldades, a gente tem também esse privilégio do senso de realização e das oportunidades, né? É realmente uma área que é relevante, que é importante, que vai existir aí por muito tempo. Eu acho que teremos emprego, teremos trabalho para poder fazer. Então, vou agradecer a participação. Imagina. Ó, quem que está feliz aqui que vai voltar a ter atenção? Roubei seu pai de você, né, Gui? Tô devolvendo. Eu imaginei fugir da minha família. Então, Desculpa, obrigado, não deixa eu sua família. Fernanda, pela conversa Obrigada a você, imagina. maravilhosa. Muito obrigada, foi ótimo. Eu Obrigado para comecei todo muito mundo que nervosa. assistiu. Tchau, A gente fica, ainda mais quando Fernanda. vai dando Tchau, esses, Gui. esses problemas técnicos. Eu tenho que ver que ontem deu esse mesmo É. problema e hoje também. Se amanhã der, então é um problema no meu. Vou até testar. Que amanhã vai ser de manhã. Entendi. Eu tô já, e já acho que foram 23 dias, 23 lives diárias. Todo dia teve uma, Nossa, não pulou que nenhuma. legal. Arrasou, hein? Arrasou. Muito Então legal não essa esquece de iniciativa, compartilhar no adorei. IGTV quando você encerrar, hein? Senão a gente vai Tá. perder Mas a como é que live toda. faz? É só Você vai encerrar e depois encerrar, compartilhar. você vai encerrar. Aí vai estar lá, compartilhar no IGTV. Aí eu mesmo vou roubar de você por um aplicativo aqui. Então tá bom, então tá bom. Obrigada, viu, Caio? Um Tá bom? beijão. Beijo pra Tchau, todo beijo, boa mundo. Boa noite, boa quarentena. Fica semana. em Tchau, casa. gente. Boa Fiquem noite. em Tchau, casa. tchau. Tchau.